Bom dia. A gente está aqui para uma aula de projeto de vida do 6º ano. E eu vou me apresentar, meu nome é Isis, sou professora de vocês e vou ficar pelos 40, 45 minutos de aula hoje com vocês. Aqui ao meu lado tem o mediador, que é o Mauro. Aí eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Professor Mauro, professor de língua portuguesa. Eu estava agora há pouco na aula de língua portuguesa com vocês do 6º ano. Continuamos com vocês na aula de projeto de vida. Muito obrigado pelo convite, professora. Obrigada, Mauro. Ele vai mediar algumas das interações de vocês e a gente vai conversar um pouco. Hoje, o que eu vou pedir para vocês separarem? Caderno, depois eu vou deixar uma tela para vocês anotarem. Mas eu preciso que vocês deixem separado hoje o caderno. Abram na parte de projeto de vida, se vocês deixaram separado, se não, podem deixar uma folha para vocês anotarem as atividades de hoje. A gente vai retomar um pouquinho das aulas anteriores e conversar alguns pontos para a gente refletir. Nunca esqueçam que é projeto de vida e a gente vai sempre lembrar qual que é o nosso sonho, tá certo? Primeira tela é exatamente o material que vocês vão utilizar. Então, para agora, nesse momento, na aula, vocês vão utilizar caderno, lápis ou caneta. Depois, em casa, vocês utilizam folha de sulfite, caneta, lápis de cor, que a gente vai fazer uma atividade que pode ser colocada até colagem, uma série de coisas. Então, para este momento, só o caderno, um lápis, uma caneta para anotar as reflexões, as perguntas que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula de projeto de vida, tá certo? Primeira coisa, a gente vai retomar a aula anterior. Então, eu vou deixar a tela e vou explicando um pouquinho. Retomando a aula anterior. Competências socioemocionais para o 6º ano. A gente tem que lembrar que a gente conversou um pouco semana passada sobre competências. As competências no projeto de vida para o 6º ano são empatia, respeito, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração e organização. No projeto de vida, a gente sempre vai conversar a partir dessas competências. 6º ano, essas competências que eu acabei de conversar com vocês, tá? Então, todas as atividades que vão sendo ministradas pelo centro de mídias ou pelos professores de vocês, eles passam por essas competências. Então, a gente vai sempre retomar um pouquinho alguma delas. Primeira reflexão. A gente fez semana passada, que era qual o seu ponto forte e qual sua maior fragilidade. Então, a gente vai olhar um pouquinho hoje, mas a gente vai caminhar um pouco nessas questões, principalmente de reconhecer o ponto forte da gente para ir desenvolvendo, escolhendo o projeto de vida. Agora, eu vou deixar na tela um pouquinho, vou explicar e depois eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. O que acontece? A gente relembrou quais os pontos fortes, quais as fragilidades, quais as competências a gente estudou na aula passada. E o que eu quero que vocês façam? Pensem no projeto de vida e a gente vai utilizar principalmente a questão do ponto forte. Então, são duas perguntinhas aqui que eu quero que vocês anotem. Qual é a minha maior motivação e quais são os meus maiores desafios? Se vocês quiserem interagir pelo chat, não tem problema, podem mandar as respostas de vocês. Mas eu vou deixar 2 minutinhos na tela para vocês pensarem nessas duas perguntinhas. Qual a maior motivação e quais são os meus desafios, tá certo? 2 minutinhos para pensar. Quem quiser escrever as respostas pelo chat, a gente vai recebê-las. Quem não tiver à vontade, escreve no caderno. Mas pensem nessas duas perguntinhas. Vou deixar na tela e a gente já volta, tá?
A gente vai voltar e vai conversar um pouquinho sobre essas duas perguntas que eu pedi para vocês pensarem e anotarem no caderno e dividir um pouquinho com a gente no chat. Eu vou passar para o Mauro, ele vai trazer as contribuições de vocês e a gente vai continuar a aula de projeto de vida olhando um pouquinho essas reflexões, tá certo? Então, bastante gente participou, professora. O Michael, ele responde assim, que minha maior motivação é minha mãe, é acordar cedo. O Maicon, ele diz que minha motivação é nunca desistir dos meus sonhos. Legal. Bacana. A Nicole diz, minha maior motivação é a minha avó, sempre me motiva a fazer as minhas coisas. Ah, que Motiva ele. Que bacana. legal, né? O Leonardo, ele acrescenta assim, meus pais e a escola. Legal. O Anderson diz que a motivação dele é ajudar os outros. O David, programação. Eu quero ser designer digital. Ah, Bem bacana. legal essas contribuições. E você, professor Mauro, você tem uma motivação? O que te motiva? Nesse momento, né, com o trabalho do Centro de Mídias, o que me motiva mesmo é tentar passar para os alunos, neste momento, o conteúdo, né, o que é necessário de maneira mais clara e objetiva, né, contribuir de alguma forma, neste momento. Enquanto professor, sem querer puxar um pouquinho o saco dessa aula, é contribuir de alguma forma para o projeto de vida dos alunos, né? Porque, na realidade, nós, enquanto professores, nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando no nosso projeto de vida, que é colaborar para desenvolver o projeto de vida dos alunos, né? Isso é bem o que eu penso sobre a minha motivação. O que me motiva é ver os alunos, né, continuando sonhando, né, continuando buscando os seus objetivos. Tá certo, professor. Uhum. O interessante do projeto de vida, e sempre quando tem um mediador comigo, eu sempre pergunto, faço ele participar, pergunto da questão das motivações, exatamente para vocês terem alguns exemplos. Claro, somos professores, então as nossas motivações é um pouquinho diferente da de vocês, que estão no sexto ano, que estão começando a pensar no projeto de vida. Mas qual que é o grande lance do projeto de vídeo, da grande importância dele? É você começar a pensar nos caminhos para a conquista de alguns sonhos. Alguns alunos, alguns estudantes vão querer ser veterinário, outros vão entrar no mercado de trabalho. O importante é a gente pensar um pouquinho na gente, e aí por isso que a gente sempre vai trabalhar com essa dualidade, fragilidade e pontos fortes. Para quê? Para a gente conseguir traçar um caminho e a gente conseguir conquistar minimamente os nossos sonhos, né, de forma mais tranquila. Quando a gente conhece um pouquinho qual é o nosso ponto forte e qual a nossa fragilidade, os obstáculos desse caminho fica mais fácil da gente superar. Então, a gente vai continuar nesse sexto ano, conversando sobre o projeto de vida e olhando um pouquinho essas duas dimensões, vamos chamar assim, que passa o projeto de vida, o ponto forte e a fragilidade. A gente vai para a próxima tela, que é o quê? Eu vou deixar um minutinho depois para vocês copiarem, não tem problema. Eu só vou explicar um pouquinho essa atividade. É uma atividade para fazer em casa, então no momento que vocês estejam mais tranquilos, depois que vocês fizeram as atividades dos outros componentes curriculares, vocês abram a agenda. Lembrem, a organização é bacana quando a gente está em isolamento social. Então, abram a agenda, coloquem um momento para essa atividade. É uma atividade que vocês vão pensar um pouquinho. Então, eu vou pedir para deixar na tela e eu vou explicar um pouquinho a atividade para vocês. Faça um pequeno texto ou um desenho que demonstrem os desafios que você encontra atualmente para realizar seu projeto de vida. Você também vai poder usar colagens, tecnologia, o que você quiser para ser criativo. Lembra que eu pedi para vocês separarem lápis de cor, papel sulfite, é exatamente para essa atividade. Deixa separadinho na casa de vocês para brincar um pouco com essa atividade. Então, qual que é o grande lance dessa atividade? Vocês fazerem de maneira criativa demonstra o seu desafio. Então, vocês vão conseguir liberar duas habilidades aqui. Primeiro, pensar nos desafios que vocês encontram e depois liberar um pouquinho a criatividade para representar estes desafios. Vou deixar um minutinho na tela para vocês copiarem e a gente já volta para conversar.
A gente voltou e eu vou conversar um pouquinho sobre essa atividade. Como eu disse para vocês, essa atividade de projeto de vida no sexto ano é para vocês colocarem na agenda e fazer durante a semana. A gente vai conversar ao longo dessa aula um pouquinho mais sobre essa atividade, mas neste momento, é só anotar e deixar separadinho no caderno para desenvolver em casa durante a semana, tá? Próxima tela. É uma reflexão. Eu vou conversar um pouco com vocês. Vou ler um pouco essa tela. Na aula anterior, você aprendeu a fazer um plano de desenvolvimento pessoal. Você está seguindo esse plano? O sonho é a base de nossa trajetória, é o que eu quero realizar. Para isso, é necessário ter uma atitude protagonista. Afinal de contas, o que é ser protagonista? Agora vem a perguntinha. A gente, na aula passada, conversou um pouco sobre desenvolvimento de um plano pessoal, principalmente para auxiliar vocês a se organizarem na questão dos estudos. A gente está em isolamento social, a gente está vivendo uma crise por conta do coronavírus, o Covid-19, e essa situação exige muito de organização. E o plano de desenvolvimento pessoal era exatamente para auxiliar um pouco essa questão. Só que esse plano exige uma competência bem interessante que a gente vai construindo ao longo da vida, que é exatamente protagonismo. E aí a pergunta é, e isso é para vocês interagirem pelo chat com a gente, o que é ser protagonista? Um minutinho para vocês pensarem, a gente volta e com as contribuições de vocês, tá certo? Sim. A gente vai olhar um pouquinho a pergunta do que é protagonismo. O professor Mauro vai trazer as interações e depois ele me avisou no intervalo agora, enquanto vocês estavam pensando sobre o que é ser protagonista, que alguns estudantes não conseguiram copiar a última atividade. Aí a gente volta um pouquinho, dá mais um tempinho para vocês copiarem. Quem puder tirar print da tela, fotografar também é válido, tá? Então, eu vou passar para o professor Mauro. O que é ser protagonista? O que os estudantes trouxeram? Então, o que é ser protagonista? Vamos lá. O Nicolas, ele contribui dizendo que ser protagonista é ser responsável, né? A Anne diz que é ser o principal. Ser o principal. O Breno é chamar a atenção com o seu talento. Legal. Com o seu talento. A Yasmin diz que quer dizer que mandamos na nossa história. Nós mandamos a nossa história. E a Maria diz que é criar a própria história. Bacana. As contribuições, né? A gente vai voltar um pouquinho na tela anterior e depois a gente vai conversar um pouco mais sobre protagonismo. Eu vou passar aqui e vou deixar mais um minutinho para vocês copiarem. É a tela sobre a atividade para eles poderem pensar ao longo da semana, né, desenvolverem. Isso, exatamente. Vou deixar na tela e lembrando que vocês têm que usar a criatividade. Então, só mais um minutinho para copiar e a gente volta, tá? Para conversar.
gente voltou e a gente vai olhar um pouquinho a questão do protagonismo. Posso colocar alguma contribuição deles aqui? Porque eu achei muito bacana o que o Pedro falou. Ele colocou que ser protagonista é ser o líder da sua vida, né? Eu achei bem bacana isso, né? A questão de ser o líder da vida. E muitos falam em ser o principal em suas histórias, ser a pessoa, ser o ser principal em suas histórias. Sim, a questão do protagonismo, e é isso que a gente vai ver, o que eu gosto das contribuições dos estudantes é isso, a gente já tem uma noção do que é o conceito e a gente consegue Uhum. conversar. O que vai acontecer? A gente vai olhar um pouquinho mais detalhado o conceito e aí a gente vai fazer um exercício de anotação. O que significa esse exercício de anotação? Vocês não vão copiar a tela, que eu vou passar, a próxima tela, na íntegra. Não é para fazer isso. O que é para vocês fazerem? Prestarem atenção na explicação que eu vou dar, quando eu estiver conversando sobre a próxima tela, e anotar o que vocês acreditam ser importante. Tá? Então, vai passar pelo filtro de vocês. É o que vocês acreditam que tem importância sobre o conceito de protagonismo. Então, esse é um exercício de anotação, tá certo? Vou passar a tela para vocês. Pronto, vou deixar um pouquinho e vou conversando com vocês. Aí vocês vão fazer esse exercício de anotação. Nossa. Vamos lá. Ser protagonista é, primeiro, ser o ator principal em ações que dizem respeito ao bem comum. Segundo, agir individualmente ou em grupo para solucionar problemas reais. Terceiro, tomar decisões conscientes. Agir com liberdade, compromisso e responsabilidade. Ter iniciativa e autonomia. Buscar seu crescimento pessoal. Eu vou explicar essa tela enquanto ela está projetada e a gente vai fazer aquele exercício de anotação. Então, vamos lá. Ser o ator principal em ações que dizem respeito ao bem comum. Quando a gente conversa sobre essa questão de ser o ator principal, muitos de vocês já trouxeram algumas coisas do que é protagonismo. Quando a gente pensa na questão de, como que eles falaram? Dominar a própria história, ser líder da própria história, Uhum. algumas coisas nesse sentido. Nós mandamos a nossa história. Isso, nós mandamos a nossa história. O que a gente olha para o protagonismo? A gente percebe o quê? Protagonismo é exatamente isso. A gente precisa liderar a nossa própria história? Sim. Mas tem algumas condições que fazem com que a gente seja protagonista. O protagonismo é uma liderança que olha para o coletivo. O que significa isso? Você é líder da sua própria história, mas você percebe também a sociedade que você vive, o contexto da família, as pessoas que você mora. Então, o protagonismo ele é sempre equilíbrio entre o que você quer, o que você deseja, como você vai agir e olhar para o contexto que você está. Vou voltar na tela mais um pouquinho e a gente vai olhar outros pontos. Como eu disse sempre, exercício de anotação. Não é para copiar todos esses pontos. Tomar decisões conscientes. O que significa isso? Vocês saberem onde vocês estão. Quais são os seus pontos frágeis, quais são seus pontos fortes, os caminhos que vocês podem percorrer. Sempre ter noção do que está acontecendo na sua volta. Agir com liberdade, compromisso e responsabilidade. Como eu disse para vocês, o protagonismo ele não pode desconsiderar o seu entorno, quem convive com você, o seu contexto da escola, por exemplo, o seu contexto de família, as pessoas que moram com você. Então, você sempre tem que olhar onde você vive, como que você vive, tá certo? Para você conseguir agir de forma protagonista. Vamos voltar à tela, mais um pontinho. Iniciativa e autonomia. Esse é um ponto forte do protagonismo. Você só consegue ser protagonista se você conseguir planejar essa iniciativa. Por exemplo, se você chega, a sua mãe pergunta, vamos fazer uma brincadeira aqui e criar uma história. Sua mãe pergunta o que você quer para o jantar e qual a sua comida preferida que ela vai cozinhar para você. Aí você não consegue falar para ela o que você quer e nem a sua comida preferida. Você fala, mãe, o que você cozinhar tá ótimo. Aí ela faz
sei lá, batata doce para você e você não suporta isso. Nesse caso, é uma historinha bem simples, bem tranquila, para explicar o que é iniciativa. Se você tivesse falado, ah, mãe, eu gosto de batata, gosto de carne, conversado com ela, ela poderia auxiliar e deixar um jantar legal. E ainda você podia, posso ajudar a cozinhar? Isso também é uma iniciativa, uma atitude protagonista. Estou usando um exemplo bem tranquilinho para a gente conversar um pouco sobre esse protagonismo. Vocês sempre têm que ter iniciativa e autonomia. E buscar o crescimento pessoal. Vou pedir para deixar novamente um pouquinho na tela. O que é buscar o crescimento pessoal? Vocês estão no 6º ano, numa aula de projeto de vida, vocês têm um sonho. Como que vocês conseguem chegar para conquistar esse sonho? Quais os caminhos que eu devo trilhar? Como que eu vou fazendo esse crescimento, ficando maduro? A gente fala que na escola ela dá muita maturidade intelectual. Por quê? A gente trabalha várias componentes curriculares, vários tipos de conhecimento, conversa com diversas pessoas, tem experiências de professores, de gestores, tudo isso vai dando maturidade para a gente. Hoje, a gente não pode estar fisicamente na escola, mas muitos de vocês têm apoio aos professores. Quem não consegue ter apoio aos professores online, está conseguindo apoio do pessoal do Centro de Mídias, os professores aqui, como eu e o Mauro. Isso vai auxiliando vocês a terem maturidade, tá certo? Então, a gente volta um pouquinho na tela do protagonismo. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar, fazer anotações do que vocês acham importante. Então, 2 pontos aqui. Ser protagonismo é ter iniciativa, mas sempre olhar o bem comum, ou seja, o coletivo. O protagonismo ele está sempre aliado à iniciativa e ao coletivo, tá certo? Próxima tela. Isso aqui é só para a gente continuar a falar daquela atividade que eu passei para vocês e que vocês pediram mais um tempinho. Então, o que vocês vão fazer durante em casa? Vocês vão pegar aquela atividade, fizeram a atividade em casa, representaram os seus desafios por meio de colagem. Vamos dar um exemplo. E aí vocês vão reler e vão responder essas 3 perguntas, tá certo? Essas 3 perguntas eu vou deixar 3 minutinhos para vocês copiarem. Fiquem tranquilos para pensar, tá? Então, o que acontece? Primeira pergunta, quais são os seus desafios que dependem apenas de você para serem superados? Segunda pergunta, existe alguma característica sua que ajuda a enfrentar alguns dos desafios que você descreveu anteriormente? Qual? Aponte 3 dicas para cada desafio que depende apenas de você para superá-lo. Como que vocês vão fazer essa atividade? Lembra da primeira atividade que eu passei aqui para vocês? Que vocês vão representar os desafios por meio de colagem, desenho, tecnologia, a forma criativa que vocês fizeram? Fizeram a representação, vocês fazem o quê? Anotem essas 3 perguntas e tentam responder depois. Tudo isso durante a semana, entre essa semana e semana que vem, vocês fazem. Normalmente as aulas de PV, elas têm alguns dias, mas não tem problema. Vocês fazem essa atividade, hoje é sexta, dá para fazer segunda ou terça-feira, verifiquem como é o tempo de vocês. Tá? Deixar uns 3 minutinhos na tela, copiem as perguntas para fazer depois essa atividade em casa. A gente já volta.
Essa atividade, como eu disse para vocês, ela vai ser feita em casa, num tempo que vocês consigam separar para o projeto de vida para essa atividade. Pode pedir auxílio do professor de projeto de vida de vocês, da escola, que eu sei que eles interagem, que eles conversam e também tem outras atividades. Eu vou passar para o Mauro, porque teve alguns estudantes que trouxeram algumas respostas sobre essas 3 perguntas. É interessante ouvir. Então, a Maria Tereza, ela colocou que, em resposta à pergunta 1, né, quais são os desafios que dependem apenas de você, ela colocou estudar, né? Alguma característica que ajuda a enfrentar, né, o que poderia ajudar a enfrentar este desafio? Meus pais e amigos. E a ponte 3 dicas, né, ela colocou ter coragem para poder enfrentar isso. A Vitória, acredito que ela respondeu apenas a primeira pergunta. Ela colocou, em resposta a quais são os desafios, superar a ansiedade. Né? Superar a Interessante. ansiedade, bem bacana. O que é interessante dessa atividade? Por isso que a gente pediu, pode interagir pelo chat, mas é uma atividade para vocês pensarem. Sempre lembrando, a gente vai olhar as fragilidades e os pontos fortes. A partir do momento que você conhece um pouquinho do que é frágil em você, dá para a gente usar alguns mecanismos, ferramentas para auxiliar. Por exemplo, desafio estudar. Principalmente em isolamento social e no meio à crise que o Covid está trazendo, é um desafio que fica bem alto. O que a gente pode fazer? A gente pode usar algumas competências, por exemplo, organização. A gente pode elaborar uma agenda, ou usar do próprio celular, ou fazer uma agenda no caderno, ou alguns estudantes também têm a agenda. A gente deixa dia, horário para fazer as atividades. Eu vou falar uma experiência pessoal. Para mim, é muito mais tranquilo eu começar pelas atividades que eu tenho facilidade. Então, sempre tive facilidade em história, sempre gostei muito. Então, qual era a primeira atividade para casa que eu fazia? De história. Vocês podem fazer isso, colocar as primeiras atividades que você tem mais facilidades, colocar a atividade que você tem mais facilidade, depois com dificuldade, e alternar para você conseguir ter um descanso. É pegar essa competência de organização e tentar ir colocando no dia a dia. Tá? Isso é uma dica. Essas 3 perguntas, eu pedi para pôr na tela de novo. Essas 3 perguntas é exatamente para vocês pensarem. Vocês são estudantes do 6º ano, têm na média de 10, 11, 12 anos. Os desafios de vocês, claro, vai ser voltado muito para a escola, para as atividades que os professores estão passando. Então, essas 3 perguntas, elas servem para vocês conseguirem traçar algumas formas de superar a questão dos desafios, tá certo? A gente vai continuar e vamos continuar a conversa. Vou deixar uma dica agora para aprofundar. No caderno do aluno de vocês, vocês receberam material no começo do ano, logo no comecinho das aulas, e dentro desse material tem uma parte chamada Projeto de Vida. No caderno de Projeto de Vida de vocês, tem uma atividade que está na página 62 que vocês podem aprofundar. Tudo começa a mudar quando sou eu quem decide. Essa é a atividade. Então, o que vai acontecer? Nessa página 62, vocês vão poder aprofundar. Vou deixar 30 segundos na tela só para vocês anotarem o número da atividade, beleza? Essa dica, ela serve para vocês irem aprofundando e conseguirem, inclusive, um pouquinho de repertório para as reflexões que a gente está conversando. A gente vai começar a encerrar a aula, então eu vou recuperar alguns objetivos,
vou deixar claro algumas coisas e depois a gente vai abrir para algumas dúvidas que vocês têm. Vamos lá. No começo da aula, a gente relembrou a questão das competências. As aulas da semana passada, a gente vem conversando e semana passada a gente falou de competências. Eu trouxe para vocês as competências do sexto ano, para a gente relembrar um pouquinho. E a gente está conversando do quê? Projeto de vida. Para a gente conseguir o nosso sonho, a gente sempre tem que trabalhar o que é ponto forte, o que é fragilidade. As atividades que a gente trouxe aqui do Centro de Mídias, para fazer em casa, ela é exatamente isso. Você vai olhar as suas fragilidades, olhar seus obstáculos, representar de forma criativa. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a habilidade da criatividade, representar de forma criativa e depois tentar superar, traçar algum recurso e superar. Essa atividade de superação vocês vão fazer de forma escrita. Então, vocês fazem uma atividade para representar de forma criativa e a outra a gente vai trabalhar o texto, as habilidades que envolvem a escrita. Vai olhar e vai traçar um caminho para superar os nossos obstáculos. Hoje a gente falou sobre protagonismo. A gente começou a conversa sobre protagonismo. O projeto de vida, a questão de ser protagonista, esse conceito protagonismo, ele vai aparecer em vários momentos. Então, hoje a gente começou a conversar sobre eles. Muitos de vocês já trouxeram esse conceito, já colaboraram aqui para a gente. A gente conversou um pouquinho sobre o que é eles, principalmente a questão da autonomia com responsabilidade, ter iniciativa. E aí, nas próximas aulas, a gente vai continuar a olhar um pouquinho o protagonismo. Então, a aula de hoje, a gente olha forte esse protagonismo. Tanto que as 3 perguntinhas para casa que vocês vão fazer a atividade é muito voltado para vocês. É como vocês superam, como vocês constroem esse caminho para superar os obstáculos para conseguir o sonho. As fragilidades, como que vocês transformam essas fragilidades em pontos fortes. Para quê? Para ir desenvolvendo um pouquinho algumas habilidades de protagonismo. Tá? Eu vou encerrar agora, vou passar para o Mauro para ver se tem alguma dúvida de vocês, se tem alguma sugestão. E ele respondendo, eu já falo tchau, tá certo? Então, o Rafael, ele faz um comentário aqui bem interessante, né, sobre o conceito de protagonismo. Ele acrescenta a sua informação, né, que o mais importante é buscar o crescimento pessoal. Legal. Bem bacana. No mais, eu acho que estamos por aí. Acho que foi Sem isso. Sem dúvidas, dúvidas, tranquilo. nada a acrescentar. Foi um prazer participar da sua aula, professora. Nossa, aprendi bastante. Repensei vários conceitos da minha própria vida, porque esses conceitos de protagonismo, né, projeto de vida, não são coisas que se encerram lá no sexto ano com 10, 11, 12 anos, né? São conceitos que nós levamos para a vida inteira. Sim. E foi muito bom participar dessa aula e poder repensar um pouquinho a minha vida enquanto via a sua aula se desenvolver. Obrigada, viu, Mauro, pelo convite, por colaborar aqui comigo, pelo Centro de Mídias. A gente vai encerrando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, sugestão, o canal do Centro de Mídias está aberto. E qualquer dificuldade que vocês tenham nessas atividades, vocês podem conversar com um pai, com um colega de vocês, com alguém que vocês admiram, para auxiliar, com professores de vocês, tá certo? E a gente encerra por aqui a aula de projetos de vida do sexto ano. Muito bom falar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.